Graça e paz. Estamos aí em mais um estudo da Palavra de Deus para abençoar a sua vida em o nome do Senhor Jesus. E o tema de hoje é encurvado nunca mais. O texto base está em Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Nós vemos que o problema dessa mulher era provocado por um espírito de enfermidade no versículo 11. E no versículo 16, Jesus diz a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Nós vamos ver que muitas pessoas nos nossos dias também andam encurvadas. E não é por uma questão de uma postura errada, não é por um problema físico, é causa de um problema espiritual. E nós vamos ver como tratar essas questões. Na edição paulina de 1984, pelo padre Matos Soares, o final do versículo 11 diz assim: andava encurvado e não podia absolutamente levantar a cabeça. Imagine você passar pela vida sem poder olhar para cima, sem você poder endireitar, andar com dignidade. Nós percebemos então que essa mulher, há muitos anos, 18 anos para ser exato, ela não sabia o que era andar de cabeça erguida. E eu quero dizer para você que há muitas pessoas nos nossos dias que estão andando de forma ereta, porém, existencialmente, estão encurvados. Há problemas que estão fazendo com que elas olhem para baixo, sem a menor perspectiva de uma vida melhor. Mas o versículo 11 diz que era um problema provocado. O versículo vai dizer que era um espírito de enfermidade. O 16, Jesus diz: Satanás trazia presa essa mulher. Pois bem, se procurarmos na palavra outras pessoas com problemas semelhantes ao dessa mulher em específico, nós não vamos achar, como eu já relatei. Mas, existencialmente, existem outras pessoas que também estavam encurvadas, ou por um problema provocado por uma situação familiar, por uma notícia que chegou meio que de repente, podem encurvar. Vamos analisar então um texto muito interessante em 1 Samuel, capítulo 4, do 12 ao versículo 22. Eu quero sintetizar ali para ganhar tempo. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles vão para a guerra. E lá eles são abatidos, não é? Eles morrem. A notícia vai chegar para Eli da seguinte maneira: olha, os seus dois filhos morreram. E a arca da aliança, a arca que representava a presença de Deus no meio do seu povo, também foi tirada. Quando a mulher de Finéias ouviu essa informação, o texto diz que ela se encurvou para dar à luz. E quando o menino nasce, ela coloca o nome do garoto de Icabô, o que significa a glória de Deus foi embora. Outra tradução também pode estar Icabote, que significa a mesma coisa, a glória de Deus nos deixou. Com essa notícia, ele cai para trás e morre. A mulher se encurva para dar à luz. No versículo 19, ela tem as dores de parto. Então eu aprendo que, dependendo da notícia, dependendo da informação que a gente recebe, ela pode nos encurvar. No versículo 20 e 21 lá de 1 Samuel, capítulo 4, ela nem fez caso do garoto. Ou seja, a situação foi tão terrível, ela se encurva para dar à luz. A dor veio num momento fora de hora, porque não era aquele momento. Aquela gravidez estava transcorrendo tranquilo, mas uma informação provocou o aborto naquela mulher. E ela então dá luz ao garoto, e o nome, não é? E acabou. A glória de Deus foi embora. Ou seja, um nascimento fora do tempo, prematuro. Mas vamos analisar. Que tipo de situação pode te encurvar? No texto que referi, nós vimos que uma notícia de falecimento, uma notícia de uma tragédia, não é uma notícia onde a glória de Deus vai embora, pode nos encurvar. E o que mais nos encurva? Vou te dar alguns exemplos. Filho nas drogas, filhos problemáticos podem encurvar os pais, encurvar a família. Nós estamos vivendo numa sociedade hoje onde se pode tudo. Nós vemos jovens que se tornam os nossos assassinos, leis que mais beneficiam o infrator do que a pessoa que está sofrendo,
não é? Algum constrangimento por esses infratores, ou seja, perdendo vidas, não é? Perdendo bens, perdendo paz. A mesma lei que lhes dão direito, esquecem de aplicar também para eles a necessidade de que eles entendam os seus deveres também. E filhos problemáticos podem nos encurvar. Nós estamos aí vendo drogas lícitas, como a bebida alcoólica, sendo liberada, não é? Isso pode encurvar uma família. O que mais que pode trazer, não é, essa encurvatura à sua pessoa? Marido, esposa, marido que trai, marido descompromissado com a família, esposa descompromissada com a família, não é? Pode encurvar. Marido que não compreende, mulher que não tem sabedoria para gerenciar problemas, pode encurvar-se. O que mais que pode trazer uma encurvatura? Vizinhos também podem encurvar. Quem mais? Aquele vizinho chato, aborrecido, que nunca está lá para somar, o vizinho só subtrai, não é? Compras podem encurvar, pode ou não pode? Principalmente quando você compra fora da hora, compra por impulso, não é? Em Gálatas 5, 22 e 23 fala sobre os frutos do Espírito, e dentre eles está lá o domínio próprio. Não é hora de adquirir, não é hora de comprar, e isso pode fazer você encurvar diante das dívidas. Medicação pode encurvar? Pode. Quantas pessoas estão escravizadas por causa de medicação? Não é? Na verdade são eternos hipocondríacos, né? Qualquer coisa ele já acha que é uma doença que não tem cura, já acha que é maior o problema do que realmente é. Isso pode encurvar. Então toma cuidado, porque o inimigo quer encurvar você. O que mais que pode encurvar uma pessoa, além dessas colocações que nós já fizemos aqui? Fofoca, conversa fiada com o seu nome. Se você não tomar cuidado, você pode se encurvar também. Mas, pois bem, o salmista Davi vai declarar no Salmo 38, versículo 6: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Por consequência de quê? O seu adultério com Batseba. Ou seja, ele se encurvou por causa de quê? Pecado. Então pecado encurva. E como que a gente sai disso? Provérbios 28, 13 diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessar e deixar alcançará misericórdia. A única maneira de você se endireitar é confessando para Jesus o seu pecado e sendo absolvido por ele, ok? Aí sim você pode levantar a cabeça e continuar a sua trajetória. O Salmo 145, versículo 14 diz: o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Olha bem, essa é a função do Senhor, aprumar você, te colocar de pé, porque 1 João 7 diz que o sangue dele nos purifica de todo pecado. E no versículo 9 de 1 João, capítulo 1, diz que nos purifica de toda injustiça também. Não é? Em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, toma cuidado para que o pecado não faça com que você venha se encurvar. Olha bem para você ver, muitos demônios têm agido na sua vida por uma questão de legalidade. Ele só entra quando ele tem uma permissão sua para entrar. E a permissão que a gente dá para o inimigo invadir a nossa vida e nos encurvar é pecando, é transgredindo os princípios de Deus para a nossa vida. Pois bem, o texto de Mateus 16, 26 diz que proveito terá o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou se encurvar, não é? Outro motivo que encurva é a avareza. O que adianta você ganhar tudo, se encurvar para o dinheiro e perder tudo? Mais importante, o principal, sua vida. Em 1 Samuel capítulo 8, versículo 3 diz que os filhos de Eli se inclinaram para a avareza, para o dinheiro. Então toma cuidado, porque tem muitas pessoas que estão se encurvando por causa do dinheiro. E ele não vai te dar a salvação em Cristo Jesus. O dinheiro é bom,
desde que eu dominando ele, não ele a mim, ok? Nunca é tarde para recomeçar. Volte comigo aqui para o texto, olha bem para você ver o versículo 11, que diz: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Olha bem, havia 18 anos, olha o tempo, olha quanto tempo essa mulher está sofrendo. O versículo de número 16, uma outra nota concernente ao tempo. Mais uma vez Jesus faz afirmativo, 18 anos. Temos outros casos também, por exemplo, em Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 34, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Em Marcos capítulo 9, do 14 ao 29, nós vamos ver que o filho lunático, quando Jesus pergunta há quanto tempo, o pai diz, desde a infância. No Evangelho de João, capítulo 5, do 1 ao 16, o paralítico ali na beira do poço, 38 anos. Eu quero então questionar você, por que a Bíblia nos dá dados concernente ao tempo onde essas pessoas ficaram prostradas? Preste atenção, desde a infância, 12 anos, a 18 anos, a 38 anos. Por que a Bíblia está enfatizando o fator tempo? Por que num texto tão pequeno, que trata dessa questão dessa mulher curvada, é citado por 2 vezes o tempo de dor dessa mulher? Essa lição que Deus está trazendo para a nossa vida aqui hoje, através do estudo, não importa se é desde a infância, a 12, a 18, a 38 anos. O importante é que Jesus tem poder de intervir em todo e em qualquer processo para te dar a sua vitória. Então, meu irmão, se essas pessoas sofreram desde a infância, a 12, a 18 e a 38 e receberam cura, não há impossível para Deus. Eu não sei há quanto tempo você está encurvado, eu não sei há quanto tempo esse problema tem feito com que você olhe para baixo, mas eu posso declarar para você, alguém do céu que te ama, alguém aí do teu lado, querendo entrar no teu coração, e o nome dele é Jesus. Em Apocalipse 3:20 ele diz, eu estou à porta e bato, e se você abrir agora, ele entra, ele vai aprumar você, ele vai endireitar você, como diz o Salmo 145:14, já citado. Ele apruma os que vacilam, ele apruma, ele põe de pé, e é isso que ele quer fazer por você. Então, meu irmão, não importa o tempo, o importante é que Deus tem poder para mudar a tua realidade a qualquer momento. Pois bem, então nós vemos aqui, não é, alguns textos, algumas passagens que mostraram o fator tempo. Agora vamos voltar aqui para o versículo 10. Diz assim, olha, ensinava Jesus num sábado numa das sinagogas. Ei, ela poderia ter ido a qualquer outra, mas no entanto ela foi exatamente naquela onde Jesus estava. Então esse é um fator muito importante. O primeiro passo para a derrota é frequentar lugares onde Jesus não está. Em Mateus no capítulo 18, no versículo de número 20, a Bíblia diz assim, porque onde estiver 2 ou 3 em meu nome, em concordância, ali estarei. Olha bem, tudo que for ligado aqui vai ser ligado lá. E onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu vou estar. Então, meu irmão, cuidado onde você tem andado, cuidado dos lugares que você tem frequentado. O que liga aqui é ligado lá, o que desliga aqui se desliga lá. Cuidado para as coisas de baixo não fazer você perder visão das coisas de cima. Essa mulher não podia olhar para cima, ela só andava olhando para baixo. Então eu vejo aqui no versículo 10 um fator fundamental. Ela foi onde Jesus estava. Então o passo para a vitória é estar onde Jesus está. O passo para a vitória é estar no centro da vontade de Deus.
Preste atenção, versículo 11 diz: sem de modo algum poder endireitar-se. Isso significa, meu irmão, que ela tentou de todas as formas. Na edição de Matos, não é, do padre Matos Soares, nós vimos em absolutamente, ela não conseguia se levantar. Significa que ela tentou. Significa que ela viu todos os meios, métodos, ela procurou os melhores ortopedistas da época, mas ninguém pôde resolver o problema. Por quê? Porque o problema dela não era físico, o problema dela é espiritual, e não há remédio terrenal para o pecado. O remédio que nos limpa do pecado é o sangue de Jesus, como eu já citei aqui de 1 João 7. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Então é nisso que nós precisamos focar como igreja do Senhor. No versículo 13 e 14, Jesus não só vai curar a mulher, mas vai repreender também os fariseus. Olha bem para você ver, versículo 13 e 14 comigo, ó. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curara num sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde pois nesses dias para seres curado, e não no sábado. Olha bem para você ver, essa mulher está aqui no texto por 2 vezes, ela sofreu 18 anos. Quantas vezes ela não deve ter ido nessa sinagoga? Quantas vezes ela não deve ter frequentado essa reunião? E olha a hipocrisia, eles não estavam olhando a cura, estão presos à tradição do sábado. Meu irmão, a Bíblia é muito clara em Colossenses, dizendo: olha, ninguém vos julgue por dia de lua, por semana ou por dia de sábado. Isso tudo é sombra daquilo que havia de vir, ou seja, apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Nós não estamos mais apegados a isso, e se eu quiser cumprir um item da lei, eu vou ter que cumprir a lei toda. É só ler Gálatas capítulo 5, você vai ver Paulo falando, ou a lei ou a graça, e Jesus estava ali oferecendo o acaris, no grego a graça, o favor imerecido de Deus para nós. E agora presta atenção, no capítulo 12 de Lucas, no versículo de número 56, diz assim: hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis servir esta época. Ou seja, o dia da visitação do Senhor. Meu irmão, Jesus está ali agora falando: ei, espera lá, vocês desprendem da manjedoura, está aqui no versículo 15, e vai levar o boi, o jumento para tomar água, e eu não deveria livrar essa filha de Abraão desse problema dela? Que hipocrisia é essa? Que farisaísmo é esse? Olha bem, meu irmão, toma cuidado, porque está assim de fariseu dentro das igrejas, ok? Que fecha o reino de Deus para os homens, nem eles entram e nem deixam aqueles que estão entrando entrar. O capítulo de 23 de Mateus é só para eles, toma cuidado. Em Deuteronômio, no capítulo 32, 39, a Bíblia diz assim: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Eu aprendo que tudo está nas mãos do Senhor, Ele está no controle de absolutamente tudo. Então compete a mim e a você irmos em direção a Ele, procurarmos por Ele. Numa das sinagogas, havia outras, mas ela fez a opção de estar onde Jesus estava. Temos muitas igrejas, o que não falta é opção, mas procure aquela que tem o seu respaldo na palavra, onde há ali homens compromissados com Deus e com a sua palavra. Porque caso contrário, vai entrar ano e sair ano, e você vai continuar vivendo encurvado, olhando para baixo. Há muitas denominações sérias, há muitos homens de Deus que levam a palavra da verdade, sem distorcer, sem corrompê-la, pregando-a como ela é. Às vezes as pessoas me perguntam: e o senhor, pastor? O senhor é o quê? Eu sou pastor batista. O senhor é batista tradicional ou o senhor é batista renovado? Eu vou dizer que eu sou tradicional, no sentido real dessa palavra,
No grego, traditio ou tradire significa transmitir da forma que está escrito, sem alterar, sem tirar, sem subtrair, sem aumentar, simplesmente pregando como está. Isso é ser tradicional. Essa é a tradução tradicional do grego. Então, meu irmão, nós somos traditio, tradire, aqueles que transmitem como está escrito, sem distorcer, sem isolar o texto, sem forçá-lo. Deus abençoe você. Procure homens compromissados com a palavra de Deus, e essa palavra tem o poder de endireitar você, de colocar de pé na posição de um verdadeiro homem de Deus. Até o próximo estudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. O chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado.